Partiu, família! Bora para mais um vídeo e hoje nós vamos trazer um fundo imobiliário, o TORD11. É um fundo que é até querido aí pelo mercado, principalmente pelo valor da sua cota. Mas hoje nós vamos dar uma geral nesse fundo para ver se vale a pena você realmente colocar ele na sua carteira aí e receber os gloriosos dividendos mensalmente, beleza? Então, bora lá! TORD11 é o fundo imobiliário que nós vamos estudar hoje. Então vamos lá, vamos fazer uma breve introdução aqui do TORD11 só para você que não conhece esse fundo se familiarizar um pouco com ele. O TORD11 é um fundo imobiliário do tipo híbrido constituído sob a forma de condomínio fechado com prazo indeterminado de duração. O Tordesilhas aplica seus recursos em ativos exclusivamente com lastro imobiliário, ou seja, renda fixa, crédito privado, fundos e ações ou cotas de empreendimentos. O TORD ele é administrado pela Vortex, distribuidora de títulos e valores mobiliários, e a sua gestora é a Hectare Capital Gestora de Recursos. Antes de você comprar um fundo imobiliário, é importante você avaliar alguns parâmetros desse fundo, como o valor da cota, o valor dos dividendos distribuídos, a sua diversificação, a sua liquidez. Então não é você comprar um fundo imobiliário apenas levando em consideração o dividend yield dele, por exemplo. São vários parâmetros que você precisa analisar e nós vamos olhar eles aqui hoje e ver se vale a pena você investir nesse fundo imobiliário. A princípio eu já falo que ele tem uma liquidez boa diária, então é um fundo que você consegue, se ocorrer alguma coisa, você vende rapidamente as suas cotas e consegue resgatar esse dinheiro de forma rápida. Então isso seria a liquidez de um fundo ou de um ativo. E ele faz parte de um segmento misto e tem a gestão do tipo ativo. O que significa isso aqui? Que o gestor do fundo, da carteira do fundo, ele tem liberdade para gerenciar essa carteira, para comprar um fundo, aumentar a posição de um ativo daquele fundo, para diminuir a posição e por aí vai. Então ele tem liberdade para gerenciar essa carteira de um modo geral. O valor atual da cota está em R$ 10,20, então é um valor bem acessível para o investidor que está iniciando agora e tem pouco dinheiro para fazer aporte mensal. Então é um fundo imobiliário que ele tem certa popularidade com os investidores pequenos aí, nós investidores sardinhas, né? Estamos aí pequeno, com valor pequeno ainda no mercado, fica fácil você comprar uma cota dele aí mensalmente. O preço sobre valor patrimonial da cota está em 0,77. O que significa isso aqui? Ela está sendo negociada 23% abaixo do seu valor patrimonial. Então, se você comprar uma cota desse fundo hoje, você já está levando de desconto 23%. Isso aqui é bem atrativo você olhar na hora de investir, tanto em fundos imobiliários quanto em ações. O número de cotistas hoje é de 80.505, então tem uma boa quantidade de cotistas. Não é o maior fundo do mercado, mas é um fundo considerável. Dividend yield dele no último ano foi de 12,68%, então um bom dividend yield em relação aos fundos imobiliários. E a valorização dele nos últimos 12 meses foi, na verdade, uma desvalorização de 3,68% e no mês atual ele teve uma valorização de 2,31%. Essa tabela aqui embaixo ela é muito interessante a gente olhar porque se você olhar o rendimento por cota aqui mensalmente, quando leva em consideração mensalmente, esse fundo imobiliário ele é novo no mercado, tá bom? Então não vão ter muitos dados para a gente avaliar, mas já dá para a gente ter uma noção. De agosto de 2020 até julho de 2021, ele pagou ali ó, quase na casa de uns 10 centavos, ficou girando entre 7 centavos até 19 centavos ali, então teve um bom pagamento de dividendos ao longo desse período que o fundo está aí no mercado e o dividend yield mensal dele é um dividend yield muito bom. Se você olhar aqui, está na casa de 1% ao mês. Então, isso aqui é muito atrativo, beleza? Desde quando ele começou a ser negociado na bolsa, ele fez novas subscrições aqui, então aumentou o seu capital, colocou mais cotas disponíveis no mercado para serem negociadas e com isso o seu patrimônio veio aumentando também. E aí, já curtiu o vídeo? Já comentou aqui embaixo qual outro fundo imobiliário que você gostaria que a gente fizesse um vídeo aqui? E outra, já se inscreveu no canal? Se você está gostando dos vídeos, se inscreve logo, ativa o sininho de notificações, beleza? Então, se inscreva! Agora olhando um pouco a carteira desse fundo imobiliário e a sua diversificação,
32,1% está em CRIs, ou seja, certificados recebíveis imobiliários. 3,2% está em caixa, 32,6% está investido em outros fundos e 32,1% está em equity. E o que seria esse equity aqui? Seria um tipo de investimento em que ativos imobiliários são adquiridos e ou desenvolvidos por meio de participação em uma sociedade. Essa modalidade de investimento ela é caracterizada por desembolsos de caixa significativos no início do projeto e retornos apenas na fase final, fazendo com que o comportamento do fluxo do caixa tenha um formato da letra J. Vídeo o exemplo ao lado. Essa letra J que ele quis dizer aqui. Primeiramente, tem um desembolso muito grande na fase de investimentos aqui. Então, o caixa ele tem aquele desembolso bem alto e só vai colher frutos, os lucros, bem lá na frente, na fase do período de desinvestimento, e aí forma essa letra J. Então, esse tipo de investimento que se chama investimento equity. A diversificação geográfica desse fundo imobiliário, quando a gente vai olhar uma diversificação de um fundo, é importante você observar a diversificação de ativos, de quantidade e qualidade de ativos, e a diversificação geográfica. Aqui a gente percebe que ele é bem distribuído geograficamente, tem participação em vários estados brasileiros, então aqui você não corre perigo da diversificação geográfica. Na parte da diversificação de ativos, são muitos ativos que esse fundo imobiliário tem, então ele é bem diversificado também. Nós vamos dar uma passada bem rápida para não alongar o vídeo aqui, porque não cabe ficar olhando ativo por ativo, porque é uma quantidade gigantesca, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha rápida lá. Então ele tem participação, por exemplo, na parte dos equities, Macaíra Residência, tem desse aqui, tem Ondas Praia Resort, ele gosta muito dessas coisas de resort, dos ativos de resort, tem outro resort aqui. Aí na parte de outros fundos imobiliários, então ele é um fundo bem diversificado. E olha a quantidade de CRIs que ele tem, então certificados recebíveis imobiliários, uma boa quantidade de CRIs. Então é um fundo muito diversificado, você está tranquilo em relação a essa diversificação aqui, tá ok? Então não vou entrar em detalhes, só para você ver a quantidade de ativos que ele tem em carteira. Trazendo um pouco agora da parte gráfica do TOR/11, vamos comparar ele com o Ibovespa no longo prazo, desde quando o fundo começou a ser negociado na Bolsa, e também com o IFIX, que seria um índice que mede o desempenho dos fundos imobiliários na Bolsa. Então, o Ibovespa, ele vence aqui desde lá de maio de 2020, quando esse fundo começou a ser negociado, o Ibovespa está vencendo dele aqui. E aqui embaixo é o IFIX, então ele tem uma valorização melhor do que a do IFIX e no atual momento uma valorização pior do que a do Ibovespa, ok? E olhando um gráfico diário aqui agora para a gente dar uma analisada e ver se ele está num bom ponto de entrada, se dá para a gente enxergar algum padrão, algum parâmetro interessante para a gente decidir o nosso momento de compra. Desde outubro do ano passado ele veio nessa tendência de alta aqui, depois chegou em abril desse ano, teve uma grande queda aqui, uma grande correção, entrou numa tendência de baixa, porque a média móvel de 17 períodos passou para baixo da de 72 períodos e até o atual momento ela não retomou aqui para cima, ok? Então continua nessa tendência de baixa aqui, nessa LTB que ele vem respeitando como suporte perfeitamente. O ideal aqui em relação à média móvel seria ele cruzar a azul, a de 17 períodos, por cima da de 72 períodos, que seria a vermelha. Isso poderia sinalizar uma reversão de tendência e aí você confirmaria isso com outros indicadores e outros parâmetros. Mas até o atual momento ele ainda não reverteu a tendência. E aqui embaixo o MACD, que seria um indicador que relaciona a convergência e as divergências das médias móveis. Ele veio se recuperando depois dessa grande queda que ele teve em abril desse ano e está hoje com azul por cima da laranja. Isso sinaliza uma reversão de tendência para alta e também está apontando para cima. Então isso aqui é um bom sinal. Pode ser que agora que ele fechou aqui acima da média móvel de 72 períodos, ele consiga retomar essa tendência de alta aqui e aí sim voltar a cruzar a média móvel de 17 por cima da vermelha aqui, beleza? E o índice de força relativa, a mesma coisa. Está aqui hoje força compradora mais forte do que força vendedora. Então está acima dos 50%. Então está mostrando dois sinais aqui de reversão de tendência para alta. Se cruzar a média móvel de 17 períodos por cima da vermelha de 72 períodos, melhor ainda. E para fortalecer mais ainda essa reversão de tendência, seria o que? Essa formação de um pivôzinho de alta aqui
que seria ele vir aqui fazer um topo maior do que esse topo anterior aqui, depois fazer uma leve correção, aí formaria um fundo maior do que o fundo anterior e depois iria embora. Aí ele precisaria romper esse topo novo dele aqui para sinalizar a reversão de tendência, beleza? Então isso seria o legal de acontecer nesse fundo imobiliário, mas enfim, quem gosta de investir em fundos imobiliários para o longo prazo, para receber os dividendos, que eu acho que o certo, o correto de investir em fundos imobiliários é para isso. Então é aquele momento, né? Ele teve uma grande queda, são oportunidades que acontecem aqui quando vão cair na cotação do fundo e o fundo continua tendo resultados positivos, então são momentos bons de oportunidade para você fortalecer a sua carteira com esses fundos. Então, resumidamente, o TORD 11 ele tem uma boa liquidez, ele tem um valor da cota bem acessível para o investidor que está iniciando no mercado, não tem muito dinheiro para fazer aportes. Ele também tem uma grande diversificação, tanto geográfica quanto em quantidade de ativos e também está pagando bons dividendos aí. Então, eu acho sim que vale a pena investir no TORD 11 e incluir ele na sua carteira de fundos imobiliários. Então é isso, gostou do vídeo? Curta, compartilhe, se inscreva aqui no canal, ative esse sino de notificações aí para receber tudo. E quando você curte, compartilha, comenta, o algoritmo do YouTube entende que foi relevante e manda isso para mais e mais pessoas e a gente abrange, atinge mais pessoas com isso e todo mundo faz bons investimentos, beleza? Então um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo e tchau!